Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, iniciando aqui mais uma semana, nós vamos cantar, exaltar o nome do Senhor, vamos orar e vamos estudar a sua palavra. Você precisa de ter o ânimo renovado, o vigor renovado, de ter a sua vida espiritualmente falando fortalecida, todos nós, não é? Então vamos cantar um hino clássico do nosso inário que fala exatamente disso, renovação, hino 299. Cantemos, irmãos. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, o que cantamos aqui é a mais pura verdade. Nós, ó Deus, carecemos da ação do Senhor nos fortalecendo, renovando o nosso vigor dia após dia, ó Deus, diante do Senhor, para enfrentar as lutas do cotidiano. Então, ó Deus, que isso seja efetivado, realizado, ó Deus, em nós, teu povo, para a tua glória. Nós te pedimos, ó Deus, fortalece-nos. Nós te rogamos, ó Deus, renova o nosso vigor, dá-nos sempre da tua graça, ó Deus, e nos vivifica. Segura firme na nossa mão e esteja, ó Deus, nos guiando durante esses dias, esse tempo tão atípico. Queremos, ó Deus, expressar aqui o nosso reconhecimento de que, ó Deus, sem ti nós nada podemos fazer. De que, ó Deus, nós carecemos da tua boa mão nos conduzindo, ó Deus, nos guiando, porque os nossos passos serão falhos se isso não acontecer. Tem misericórdia de nós. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas agora, quando estudaremos a tua palavra. Abre o nosso entendimento, ó Deus, alarga a nossa visão para, ó Deus, enxergarmos e entendermos e praticarmos a tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Vamos então abrir as nossas Bíblias em dois textos hoje. O nosso tema hoje é a igreja e a sua liderança. E nós vamos então ler primeiramente no texto que está no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, abra lá, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 21. Depois também vamos ler na carta aos Hebreus. Mas primeiramente, Ezequiel capítulo 3, verso 16 a 21, que diz assim: Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te darei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade,
mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Agora, irmãos, vamos abrir na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus, capítulo 13, carta, epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 17, que nos diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Irmãos, a nossa série de estudos tem como tema os desigrejados, ou melhor, desigrejado nem pensar. Estamos falando aqui de vários argumentos e motivações que têm levado irmãos, irmãs nossos a se desigrejarem, né? A estarem fora da igreja, e nós temos visto que isso é errado, porque a vida com Deus é uma vida comunitária, não existe carreira solo na vida de fé, na vida diante do nosso Deus. Muito bem. Agora, uma das grandes motivações, ou melhor, um dos grandes argumentos usados também pelos que estão desigrejados, estão à parte, afastados da igreja, muitas vezes até se considerando ainda da igreja, mesmo estando fora, né? Um dos argumentos é justamente problemas com a liderança das igrejas. E nós precisamos, então, verificar isso à luz da Escritura. Qual é a postura da igreja em relação à sua liderança? Qual é a postura da liderança da igreja em relação aos membros daquela comunidade de irmãos, não é? E quando nós fazemos isso, nós vamos verificar várias coisas. A tarefa de liderar, nós vamos ver, sempre foi explorada no mundo, né? Ainda que o conceito de liderança tenha sido modificado no decorrer da história, o ser humano sempre evidenciou, em alguma medida, o desejo de liderar. No entanto, o conceito de liderança, fora da igreja e dentro também, esse conceito de liderança ultrapassou seus próprios limites, causando grande confusão nas igrejas. É o que se observa quando, de um lado, nós temos líderes desempenhando mal a sua liderança, e quando, do outro lado, nós temos membros que esquecem dos princípios bíblicos para com o trato ali com os líderes estabelecidos por Deus, não é? É interessante, irmãos, o que é dito e é alvo até de concordância quando nós recebemos um membro em batismo e profissão de fé. Quando o membro é recepcionado na igreja, antes disso acontecer, ele, diante de todos, ali no culto público, ele responde a várias perguntas. Uma delas é se ele se submete à liderança enquanto essa liderança for fiel às escrituras sagradas, não é? Por outro lado, também, quando um líder é ordenado, um presbítero, um diácono, o próprio pastor é ordenado para o seu ofício, para o desempenho do ministério, ele também responde perguntas que falam do trato devido, bíblico, adequado, de acordo com a vontade de Deus em relação aos membros da igreja, aos seus irmãos, que são liderados. Então, há muita confusão nesta dinâmica, né? E é bom, então, a gente resolver, à luz da Bíblia, esses desvios. Vamos tentar alguma coisa nesse sentido a partir de agora. Para desfazer a confusão, né? A liderança foi instituída por Deus, como sabemos, desde o início da criação. Você já notou isso? Após criar o mundo,
após colocar o mundo em ordem, as coisas ali, estabelecer tudo, Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e lhes deu domínio sobre a criação, né? Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. O relato do princípio do mundo nos mostra que a liderança concedida ao ser humano por Deus é uma bênção, não é uma arma de poder ilimitado. A certeza dos crentes, então, deve repousar nesse fato. O próprio Deus instituiu a liderança sobre o seu povo com o propósito santo de fazer com que a sua igreja, espalhada por todo o mundo, seja edificada, seja bem encaminhada no caminho da Escritura, né, da palavra de Deus, seja aperfeiçoada, permaneça em ordem e seja continuamente luz neste mundo de trevas. Esse é o papel da liderança. Nós encontramos exemplos no Antigo e no Novo Testamento com os quais nós podemos aprender sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. Nós vemos isso por meio dos líderes que Deus mesmo constituiu. É o caso dos patriarcas, é o caso de Moisés, Josué, Davi, Zorobabel, Neemias, os 12 apóstolos, presbíteros e diáconos, né? E nessa questão de presbíteros, estamos falando de pastores e presbíteros, porque à luz do Novo Testamento, pastores são presbíteros e presbíteros são pastores. Então, Deus mesmo é que instituiu isso não foi ideia humana. Entretanto, irmãos, nossa natureza pecaminosa faz com que nós acatemos outras fontes de sabedoria, pseudo-sabedoria, falsa sabedoria, que, à parte de Deus, revelam tão somente a nossa insensatez, né? Quando nós utilizamos disso, nós nos afastamos do santo propósito do Senhor para conosco. Nós, na história da igreja, já vimos até recentemente grupos que se intitulam cristãos e que alegam que eles não têm liderança de nenhum tipo, de nenhuma sorte, de nenhum formato de liderança. Irmãos, isso é contra a Escritura, a palavra do Senhor, que, como vimos agora, desde o início instituiu a liderança, né? Seja na sociedade e seja também no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Somente a palavra de Deus, então, é capaz de desfazer essa confusão, né? Deus revelou por meio da sua palavra a sua vontade e entregou ao seu povo. Então nós devemos ir à palavra para verificar tudo, inclusive essa questão de liderança. Necessitamos das Sagradas Escrituras para entender e praticar o que Deus quer dos líderes, o que Deus quer da igreja, o que Deus quer do relacionamento entre ambos, liderança e membros, né? Uma igreja saudável, biblicamente saudável, uma igreja fortalecida na graça, nós cantamos sobre isso, é uma igreja que tem uma liderança coesa, que está unida, que forma uma unidade, mas é uma igreja também que tem esse relacionamento entre liderança e membros muito ajustado, não é? Muito ajustado. Falando agora do texto de Hebreus 13, 17, o último que lemos, nós vemos aqui uma ordenança muito firme, né? Estabelecida sobre uma base de graça, nós podemos dizer, da qual nós podemos tirar princípios para uma postura bíblica de liderança em relação aos membros da igreja. O que é que diz Hebreus 13, 17? Lendo de novo: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Irmãos, Deus estabeleceu líderes, já vimos isso. E ele estabeleceu líderes para cuidar atentamente do seu povo, como uma sentinela que está sempre alerta, sempre consciente do perigo, de algo ameaçador ali. Isso é o significado da palavra velam, utilizada no texto. Está falando, obedecei aos vossos guias, a liderança espiritual, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Esse é o sentido, né? E a partir desse significado, nós entendemos que os líderes não são proprietários dos seus membros, né? Nunca foram, nunca serão, não devem se enxergar assim. Os líderes espirituais são guias zelosos, guias atentos, supervisionando a igreja, velando por ela.
Além disso, devem cuidar do desenvolvimento daqueles os quais o Senhor mesmo os confiou, né? Então, vejam a responsabilidade da liderança espiritual. É uma tarefa abençoadora, mas ao mesmo tempo desafiadora, na qual eles precisam da graça de Deus, sozinhos não dão conta, né? E diz mais o texto de Hebreus 13:17, que no dia final os líderes os guias, né, vão prestar contas àquele que lhes conferiu esse ministério. E aí, irmãos, nós podemos de novo citar aqui o texto de Hebreus, ou melhor, de Ezequiel, capítulo 3, que fala ali algo muito interessante, irmãos, sobre a questão do cuidado, do velar que os líderes devem ter em relação ao povo de Deus. Eu só quero citar aqui verso 17 e 21, que diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. É Deus falando a um líder escolhido por ele mesmo, o profeta Ezequiel. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. A ideia de atalaia é de um vigia, é de um cuidador, um guardador, aquele que presta atenção para zelar, velando pelas pessoas. E ele continua dizendo ao profeta: da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então tem a ver com alertas também que a liderança tem que fazer, né? O atalaia é aquele que guarda, avisando, alertando dos perigos. E o verso 21 diz: no entanto, se tu avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Esse texto nos ajuda a compreender, irmãos, a liderança do povo de Deus sob uma perspectiva ainda mais extensa, né? Os líderes devem zelar pela alma dos membros da igreja. E repito, através de avisos, alertas. Deus estabeleceu o profeta Ezequiel para isso, como atalaia ali, sua função sendo de transmitir ao povo a palavra de Deus, exortando ali a se converter dos maus caminhos, a buscar andar no caminho do Senhor. E nesse sentido o profeta foi colocado numa posição de zelo pela palavra de Deus. Ele deveria estar atento e transmitir ao povo tudo aquilo quanto o Senhor lhe dissesse. Essa função da liderança espiritual é muito importante, muito interessante. Avisar, alertar. E a ação do atalaia nesse texto visa a preservação do povo de Deus e também a da sua própria alma, né? Então, vejam como é extensa, abrangente a responsabilidade e a tarefa do líder espiritual. Agora, irmãos, falemos um pouco da questão dos membros, dos liderados. Os membros da igreja, quando submissos à liderança espiritual fiel, segundo a palavra de Deus, o ensino bíblico, tornam esse relacionamento um relacionamento alegre, gracioso, recompensador. Mas vamos lembrar do que eu disse há pouco, no início, quando falamos de submissão dos membros da igreja a uma liderança, nós estamos falando de uma liderança que está comprometida com o ensino fiel da Escritura Sagrada. E aí, nesse contexto, há o princípio bíblico de que os membros devem se submeter a essa liderança que é fiel. Aliás, irmãos, no livro que temos usado como base, Vida na Casa do Pai, da cultura cristã, nós lemos o seguinte: o conselho de nossos líderes, segundo a palavra de Deus, é importante e serve para capacitar-nos a agir com discernimento e sabedoria, pois o Senhor os capacita para isso. Entretanto, isso não quer dizer que permitamos que nossos líderes pensem por nós. Ou seja, não é uma liderança castradora, me desculpe essa palavra, mas não é uma liderança assim. É uma liderança feita em alegria. Aliás, é isso que a gente vê na carta aos Hebreus, né? É a recomendação do autor bíblico para que haja submissão da parte dos membros para com seus líderes espirituais, para que eles façam isso com alegria e não gemendo.
porque isto não aproveita a vós outros, ele complementa. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que o relacionamento entre a liderança e a igreja deve ser feito assim em alegria, num ambiente em que a liderança espiritual seja fiel à Bíblia, num ambiente em que o povo de Deus seja submisso à sua liderança, por ela estar firme na palavra, e isso tudo deve convergir, ou melhor, deve ter como foco a glória de Deus, né? O objetivo maior de toda essa dinâmica. Não há espaço para preferências pessoais, e essas preferências pessoais justamente é que tornam que trazem a possibilidade no coração e na mente de muita gente do desigrejar-se, né? Não há espaço para preferências pessoais, nem por parte da liderança, nem por parte dos liderados, né? Preferências pessoais, a opção por isso, na verdade, atrapalha a harmonia do corpo de Cristo. Então, os extremos do autoritarismo ou da negação total da importância da liderança, né? Isso tudo, na verdade, causa conturbação, perturbação na comunidade da fé. Por causa da sua natureza caída, irmãos, muitos líderes, por vezes, têm a tendência de tomar extremos. E, pela mesma causa, por causa da natureza caída, muitos liderados também têm a tendência de ocupar aí os extremos, não é? Mas nós devemos sempre recorrer à palavra de Deus, não é? Para nos guiar. Mais uma citação do livro A Vida na Casa do Pai é a seguinte: a motivação da submissão por parte dos liderados, de acordo com o apóstolo Paulo, não é uma questão de sentimentos pessoais em relação aos líderes, mas o desejo de obedecer a Deus ao amar os líderes e a percepção da posição dos líderes perante o Senhor. Isso aqui é muito interessante. Eu e você não devemos ser submissos à nossa liderança espiritual por um gosto pessoal. Porque olha, eu me dei bem com ele, com esse líder, seja ele em qual função estiver, né? A liderança, a submissão à liderança deve ser feita não baseada nisso, mas baseada, segundo o N. Mack, que é o autor do livro, baseada no desejo de obedecer a Deus, porque a liderança foi constituída por Deus, e baseada na percepção da posição dos líderes perante o Senhor. Os líderes não foram chamados para uma função ou para uma posição assim de sossego. Pesa sobre os ombros dos líderes uma baita responsabilidade, uma tremenda responsabilidade. Então, ao perceber isso e ao desejar obedecer a Deus, deve haver essa submissão, não é? Os líderes, estando conscientes da sua vocação, do seu chamado diante de Deus, velando pela alma dos que são guiados por eles e dos que foram confiados por Deus a eles, e os liderados, amando seus líderes, percebendo que Deus trata da igreja através deles e assim sendo parceiros. Então, tenhamos isso em mente, irmãos. Se Deus permitir, no próximo estudo vamos continuar o estudo desse assunto, a igreja e a sua liderança, que é muitas vezes o ponto em que discórdias surgem e os desigrejados aparecem, né? Entenda que os líderes são atalaias, vigias, guardadores, mas eles também precisam ser amados, cuidados, porque também são pecadores, como qualquer um. Vamos orar agora? Convido você, lembro você da importância agora de estarmos junto com a família, buscando a Deus, depositando as nossas vidas e intercedendo uns pelos outros. E interceda pela sua igreja, interceda pela liderança espiritual e por você mesmo como liderado, não é? Para que haja essa harmonia bendita e a causa do evangelho prossiga forte e firme. Amém? Vamos orar, que Deus então lhe abençoe. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.